Salmos de Redenção, psicografado por Gilvanise Balbino Pereira, pelo Espírito Ferdinando. Salmos de Redenção é um romance histórico que trata do período do surgimento do cristianismo. Entre seus personagens principais, encontramos duas famílias romanas que o destino jogou em plena Palestina do advento do Cristo. Espíritos profundamente vinculados com o projeto de implantação do reino de Deus na Terra, hoje nomes completamente apagados dos registros históricos, irão desempenhar papel de destaque junto ao Colégio dos Apóstolos. Tendo sido publicada anteriormente em pequena e quase desconhecida tiragem, a obra foi inteiramente reescrita pelo autor espiritual, ganhando dimensão que a coloca entre as mais importantes psicografias já publicadas sobre o referido período. Por sua riqueza de detalhes na descrição de uma época tão cara para os estudiosos dos primeiros séculos do cristianismo, a obra está repleta de notas que aprofundam e confirmam o relato mediúnico. Breve relato. No terreno das emoções que nossos espíritos percorreram um dia, fomos e seremos sempre aprendizes dos nossos próprios sentimentos. Deliberadamente deixamos de compreender o dom divino da vida e, na grande maioria das vezes, recolhemos nos arquivos das nossas existências as contradições da fé, do amor e da razão. Alicerçados em leis transitórias, construímos castelos, destruímos corações e julgamos homens nos tribunais humanos, onde refletimos a desarmonia e o desequilíbrio dos nossos próprios corações, encaminhando-nos para os caminhos da vida que nos afastam da revelação de Deus, do Mestre Jesus e do seu código de amor fraterno e universal. Adentramos, muitas vezes, o santuário da vida, esquecendo de acender a candeia íntima, impedindo decididamente que a luz brilhe. Em muitas ocasiões, consumimos as energias das nossas usinas interiores em batalhas que refletem um apego insano às paixões temporárias, que não elevam e que somente fazem sofrer. De outras vezes, esquecemos que somos fruto da imortalidade, cujo objetivo é a evolução de cada criatura rumo a Deus. O Senhor não pede o exercício de um poder despótico ou impiedoso, mas a simplicidade para servirmos como colaboradores fiéis, repletos de inspiração superior, com o coração alicerçado na fé, na razão e na esperança, reconhecendo os valores sagrados do Evangelho como os degraus seguros a serem galgados na grandiosa tarefa de construir tanto a própria história íntima como um mundo melhor. Não poderíamos ficar indiferentes nem às lutas pretéritas que nos marcaram eternamente a alma, nem às obrigações de servos do Senhor. Servo que busca, por meio de experiências transitórias, a companhia do Mestre para poder executar, nos celeiros das existências, o trabalho santificante por ele planificado. Retornar anos atrás, olhar erros e deficiências, consequências de diversas lutas egoístas, é o que nos faz corrigirmos sempre à luz da sabedoria celeste para, enfim, podermos compreender o real sentido do amor desapegado e da fé, razão da luta verdadeira e pura em nome de Jesus. Volver por estas páginas verídicas às areias da Galileia ou às cinzas de Roma é lembrar do meigo mestre, dos mártires, dos apóstolos e dos diversos amigos do cristianismo nascente, colaboradores da obra do bem e da propagação da Boa Nova, que contribuíram para a libertação das nossas mentes em direção a um mundo renovado em nome de Deus. Foram eles que fizeram e ainda nos fazem fortes para suportarmos o exame dos erros egoístas de ontem sem que nos perturbem o presente. Relatamos as rotas dos corações amados que despertaram para o verdadeiro amor apostólico, afirmando, sobre bases solidificadas, que os elos entre os filhos de Deus jamais serão rompidos pelas diversas existências, mas fortificados em nossa união com o Mestre. Esses amigos e verdadeiros amores nos ensinaram que há sempre oportunidade para abrir as consciências e domar os instintos egoístas a fim de que o impulso de transformar os demais seja revertido sobre nós mesmos, sem vaidades e falsas pretensões do saber.
Muitos amigos citados na história real do livro Horizonte das Cotovias encontram-se em outras roupagens como personagens marcantes nessas páginas, dando sequência às suas vidas de apostolado e regeneração. Unidos pelo mais puro vínculo de amor, eles retornam à vida corpórea. Mirtes retorna como a serena e iluminada Helena. Jeremias, abnegado e mestre amado, como Apolônios Copérnicos. Horácio, na roupagem futura de Tarquínios Lídios Varro. Pompílios, nobre amigo e sobretudo irmão em Cristo, mergulhado no futuro como Marcelos. Sofia, como a forte companheira da causa de Deus, Raquel. Titus Octávios Gracos regressa como Versus Antipas. Calcurnia, como Sara. Tácitos, ilustre mestre de nossos corações, como o discípulo do Senhor, Natanael, conhecido como o apóstolo Bartolomeu. Áurea, força e luz, respondendo ao chamamento de uma nova vida como a adorada e respeitada Ruth. Atendendo aos pedidos humildes de nossa amada e adorada Miriam e de nosso amigo Demétrios, guardaremos silenciosamente as suas identidades. Sem querer confundir o nobre leitor, tampouco confrontar fatos, tão bem redigidos pelo esforço de nobres e sérios historiadores, atendendo ao pedido de alguns amigos que compõem as páginas dessa história real e sempre com o intuito de respeitarmos as individualidades daqueles que nos confiaram suas intimidades, sonhos e esperanças, preservamos suas verdadeiras identidades. Por compreendermos a vida como uma sublime oração, cabe esclarecer que o nome desta obra foi inspirado nos antigos hebreus que utilizavam o salmo para estruturar poeticamente suas preces e abrangia desde uma simples melodia de súplica até um hino de gratidão, luta e coragem. Por que redenção? Porque acreditamos que ninguém passa pela vida eternamente mergulhado nas sombras do caminho. Cremos em um Deus justo que sempre estará disposto a conceder-nos nova oportunidade para nossa redenção diante dos erros cometidos, para volvermos às estradas da luz, da sabedoria, da fé inabalável em Jesus e, sobretudo, para que tenhamos coragem para abrir nossas almas à verdade chamada cristianismo racional e libertador. Devolvemos às mãos dos leitores uma obra já publicada no passado, porém, revisando e ampliando a história, atendendo ao pedido de nobres amigos do mundo meu que compõem as páginas deste romance. Por que revisão e ampliação? Porque julgaram eles que este é o momento para trazer a público novas informações e revelações omitidas na versão anterior. Informamos também que os nomes de alguns personagens sofreram necessários ajustes por terem sido perdidos e ou omitidos nos textos originais da primeira versão. Assim sendo, retiramos títulos e clarificamos suas identificações sem suprimir-lhes as personalidades. Rogo a Jesus que você, leitor, possa usufruir do patrimônio das experiências alheias para permanecer no caminho da iluminação espiritual, sem desanimar e sem estagnar junto ao culto excessivo das rebeldias e mágoas diante do sofrimento passageiro e renovador. Que o Senhor seja conosco, amparando-nos em um clima elevado de amor e compreensão, pois estamos convictos de que a luz e a esperança trazida pelo cristianismo não é uma colheita prematura, mas produto do esforço e da coragem de cada filho de Deus. Confiando no Mestre e nos muitos amigos da causa cristã, compromissados eternamente com o cristianismo renovador, convido o leitor amigo a estas páginas simples e despretensiosas para entoar conosco esses salmos de redenção. Ferdinando, São Paulo, 12 de outubro de 2002. Salmo 19. Senhor, sol de justiça. Os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia e a noite a faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça, e por toda a terra sua linha aparece, e até os confins do mundo a sua linguagem. Ali pôs uma tenda para o sol, e ele sai, qual o esposo da alcova, como sempre herói, percorrendo o caminho.
Ele sai de um extremo do céu, se até o outro extremo vai seu percurso, e nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar, o testemunho do Senhor é firme, torna sábio o simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é claro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro, estável para sempre. As decisões do Senhor são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro, muito ouro refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel escorrendo dos favos. Com elas também teu servo se esclarece, e observá-las traz grande proveito. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Preserva também o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então eu serei íntegro e inocente de uma grande transgressão. Que te agradem as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, sem treva em tua presença, Senhor, meu rochedo, redentor meu. Primeira parte. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Recomeçar, muitas vezes, significa voltar a enfrentar os degraus sombrios da vida. Corajoso é aquele que se reconhece com o poder de mudar a própria existência, seguindo seu caminho, consciente de que é um filho de Deus. Marcos. Capítulo 1. Brisas de esperança e reencontro. Iluminada pelo sol alto, a Palestina era banhada pelas luzes radiantes advindas dos céus, ofertando paz àqueles corações sofridos que ali habitavam. Os judeus haviam experimentado o convívio de uma dominação estrangeira de quase 500 anos. Primeiro pelos gregos, os sírios e, por fim, subjugados a Roma, sendo obrigados a pagar pesados tributos aos conquistadores. Apesar desse grande período de conflitos internos, conquistas, rivalidades religiosas e egoísmos de seus governantes, o Conselho Judaico, o Sinédrio, buscando sempre manter a sua posição, convivia de maneira pacífica com os romanos. Por outro lado, os cobradores de impostos, movidos pela ganância, aproveitavam a presença romana para enriquecerem facilmente às custas de um povo sofrido que nutria por eles uma fúria ardente em um cenário alimentado por negócios obscuros e corruptos, movido pelo aquecido comércio de escravos. Esse povo massacrado vivia o medo sob o manto sinistro da impiedade dos seus conquistadores, mas apoiava-se na ansiosa esperança de que um dia se iria libertado pelo Messias prometido nas Escrituras Sagradas. Frente a esse espírito de liberdade, hostilidades gratuitas eram cultivadas, enquanto Roma trazia consigo seus deuses mitológicos que se propagavam com sutileza entre os povos daquela região. Mas os hebreus continuavam acreditando no Deus proferido por Abraão, nas leis de Moisés e nos misticismos oriundos das diversas crenças construídas a partir dos ensinamentos dos antigos profetas. Apoiados na promessa e na esperança da chegada do Messias, vamos encontrar em Cafarnaum, junto ao lago de Genezaré, nas proximidades da desembocadura do Jordão, entre os luxos das liteiras romanas que desfilavam pelas ruas estreitas, um comércio de óleo que se destacava dos demais, de propriedade de Marcos Galenos. Nota: foram relatadas, nas páginas do livro Horizonte das Cotovias, as histórias dos personagens citados nesse capítulo e no próximo. Marcos Galenos, Amina, Octávios, Lia, Apolônios Copérnicos, Sérvio Túlio, Ruth e Natanael Bar Tomai, filho Bar de Ptolomeu, Tomau ou Talmai, que nasceu em Canaã, mais tarde foi conhecido pelo nome de Bartolomeu, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, citado em João, capítulo 1, versículo 45 a 51, fim da nota. Era um homem envelhecido, porém ainda trazia em seus braços a força e em sua mente a lucidez, que era compartilhada com a figura cândida de um grego chamado Apolônios Copérnicos.
Maduro, marcado por uma vida sofrida e limitada, Copérnicos era amado por todos por trazer na alma a força de um emissário de Deus, vivendo a esperança de um dia conhecer aquele que seria o libertador das almas sofredoras. Com esse conceito da vinda do Messias, tinham eles uma vida serena junto dos amigos Natanael, um pescador humilde que compartilhava a profissão com os companheiros Simão, André e Filipe. Nota da médium. Simão, conhecido como Simão Pedro, André e Filipe foram discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo e mais tarde apóstolos dedicados a levar a boa nova a toda a extensão do império. Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. João, capítulo 1, versículo 43 e 44, fim da nota. E ao lado de sua adorada esposa Ruth, com a qual vivia feliz, apesar da vida privá-los da presença de filhos. Naquele final de tarde, como de hábito, ao lado dos amigos, Ruth estava auxiliando no comércio de óleo, enquanto Natanael encontrava-se em viagem, consequência da pescaria que lhe exigia constantes ausências. Após todas as obrigações cumpridas, antes de fechar o estabelecimento, Apolônios organizava algumas ânforas de óleo com um semblante pensativo e um olhar absorto, quando Galenos aproximou-se e disse: O tempo correu impiedoso. Estou envelhecendo e, por vezes, não entendo por que ainda estou vivo. E, esboçando discreto sorriso, continuou: Sempre desejei partir antes de Amina, minha esposa amada, mas Deus ordenou que eu permanecesse no chão. Talvez seja porque minha luta interior ainda não chegou ao fim. Ela morreu faz pouco tempo e ainda sinto que está presente entre nós, disse Apolônios com um semblante triste. Ela nos foi muito amada, o que me faz acreditar que o verdadeiro amor, de fato, jamais morre. Ele perdura além dos limites de nossa compreensão e de nosso coração. Perdoa a indiscrição. Parece que a tristeza fez morada em teu peito. Meu amigo, não estou triste, porém confesso que uma forte saudade aportou em meu coração. Sei que não sou um menino para ter esse tipo de sentimento, mas recordava meus pais, em especial minha mãe, de quem a vida me negou o convívio. A saudade bem sentida não tem tempo marcado para tocar os nossos corações. Tua mãe, Lia, foi uma bênção de Deus sobre nossas vidas. Era uma alma bendita, trazia consigo uma bondade que sempre estava disposta a dividir com todos. Movida por uma coragem incontestável, demonstrava em todos os momentos uma fé admirável. Em toda a sua existência, respirava as tuas lembranças e vivia sobre o alicerce da esperança de um dia poder te reencontrar e, sobretudo, permanecia iluminada pelo amor silencioso que carregava na alma por teu pai Octávios. Desde a morte de meu pai há 2 anos, hoje, sem explicação, sinto-o muito próximo, disse Apolônio, secando a lágrima que insistia em marcar-lhe a face. Ele foi o mestre que jamais olvidarei. Ensinou a paciência. Deus, em sua infinita misericórdia, concedeu-me a oportunidade de compartilhar da existência de alguém tão sábio. Não posso eliminar de minhas recordações estes grandiosos e verdadeiros amigos. Agradeço a Deus os dias de paz que vivemos. Também sinto falta de Octávios, disse Ruth, aproximando-se com candura. Jamais havia presenciado um amor tão puro. Teu pai viveu resignado e em ti encontrou a força para continuar sem a presença de tua mãe. Segurando a mão de Apolônios, prosseguiu. Confesso que jamais encontrei alguém como tu. És um enviado do Senhor. Sofreste sem emitir uma palavra de descontentamento. Recebeste o cativeiro com resignação. Serviste a teu pai sem que ele soubesse que eras seu filho. Mas no fundo da tua alma, sabias quem eras e foste incapaz de julgar os fatos de tua vida. Para mim e para meu Natanael, sois a nossa família e é neste amor que nos sustentamos. Não me exaltem, pois não mereço. Sou um homem simples que traz no peito a esperança de um dia conhecer o Messias Salvador. A vida foi minha grande conselheira.
Não julgo meu cativeiro, mas sempre agradeço minha liberdade. Vamos, disse Galenos, mudemos o rumo dessa conversa. É chegado o momento de encerrar o comércio e seguir para o descanso. Assim, aqueles filhos de Deus saíram em animada conversa, seguindo suas estradas com esperança em suas almas. As estrelas brilhando no firmamento não escondiam o encanto da lua. Conversando animadamente, os homens chegaram na residência de Galenos, pararam a carroça para deixar Ruth na varanda e seguiram para tratar do animal. A esposa de Natanael escutou um estranho barulho e, quando os homens aproximaram-se, disse: Cuidado, há alguém no interior da casa. Galenos abriu a porta. Uma assustada menina, com aproximadamente 15 anos, chorava copiosamente. Pelos deuses, não me façam mal, pediu. Pobre criança, disse Apolônios, não tenhas medo, não te faremos mal. Diga-nos quem és. Sou Raquel, filha de um senador romano chamado Lísias. O que fazes aqui sozinha? Onde estão teus pais? Perguntou Galenos. Quando eu tinha 5 anos, minha mãezinha morreu em Roma. Meu pai, entristecido, aceitou a missão de vir para esta região atendendo às ordens do império. Com lágrimas a lhe orvalharem a face, prosseguiu. Por vários dias, escutei meu pai conversando com um jovem senador chamado Vinícius, dizendo que enfrentariam a corrupção no meio romano, iniciando grande batalha. Muitos se rebelaram contra eles, em especial um homem chamado Tiberiano Sextus. Há aproximadamente um ano, saímos de Cesareia e viemos para Nazaré, de acordo com o estranho pedido do Senado. Uma noite, quando estávamos hospedados na residência de Vinícius, que também estabeleceu morada aqui, alguns homens invadiram a casa. Até aquele momento, acreditávamos que a viagem, além de trabalho, seria um passeio para nós. Então vimos que, na verdade, não passava de um sombrio plano para sacar a vida de meu pai e de seu amigo. Temendo pela minha vida, antes de os homens tirarem a dele, suplicou-me que fugisse, porém presenciei sua morte. Vinícius foi preso e eu soube que foi morto. E quanto a ti? Perguntou Apolônios com compaixão. Fui submetida aos desvarios de Tiberianos, que me obrigou a entregar-me aos seus caprichos e a uma vida pervertida. Ele ofereceu-me riqueza e luxo, mas com meu pai aprendi princípios morais que jamais poderei olvidar. Temendo que esse homem fosse violento comigo, por 8 meses suportei diversas situações. Rogo não me façam recordá-las. Mesmo não tolerando viver daquela maneira, esperei um momento para fugir sem deixar rastros. Então, uma noite, quando Tiberianos havia saído em viagem, preparei-me para as dificuldades que enfrentaria na busca de minha liberdade. Com a ajuda de uma bondosa serva, parti. Estava viajando e me escondendo já há 90 dias, quando uma virtuosa senhora, idosa e solitária, acolheu-me. Para ela trabalhei e vivia em paz. Mas a enfermidade tomou-lhe o corpo e, antes de morrer, ela me disse para procurar um homem chamado Apolônios Copérnicos, junto a quem residiam corações caridosos que poderiam compreender a minha situação. Por isso estou aqui. Não tenho para onde ir. Por Deus, espanta-me como falas com tamanha maturidade, disse Galenos. Tens alguém em Roma? Algum familiar? Não tenho ninguém. Minha família resumia-se a meu pai. Por misericórdia, deixe-me ficar aqui. Vou ser útil. Fui privilegiada com uma educação refinada, mas meu pai sempre exigiu que eu conhecesse a vida sem facilidades. Ele me ensinou a viver sem ilusões. Dizia que não podemos acreditar que teremos tudo para sempre, pois o que possuímos não nos pertence, é somente um empréstimo temporário. Acho que devemos levá-la aos romanos. Com certeza, eles saberão o que fazer com ela. Perdoe-me, mas, apesar da demonstração de maturidade, como crer na história de uma criança? Disse Galenos, visivelmente preocupado. Meu amigo, disse Apolônios, Deus nos enviou uma filha necessitada.
Eles foram impiedosos com o pai. Se entregarmos essa criança aos lobos, ela terá a mesma sorte. Não sei dizer o motivo, mas acredito nas suas palavras. Além do mais, para quem a entregaremos, ela poderá ficar conosco. Concordo com nosso amigo, disse Ruth. Poderemos cuidar dela. Eu sou forte. Juntos poderemos tratá-la como a uma filha. Por Deus, se conheço esses dois corações bondosos, posso dizer-me vencido, disse Galenos. Ficarás conosco. Que os deuses sejam louvados, disse a ingênua criança, secando as lágrimas, abraçando Apolônios carinhosamente. Teu nome não me parece romano, disse o grego. Minha mãe foi criada por uma nutriz dessa região. Ela possuía este nome e foi alguém muito especial para nossa família. Quando eu nasci, meus pais resolveram me chamar Raquel. Minha criança, Deus nos presenteou com a tua presença. Seremos teus pais e com o tempo aprenderás a não amar tantos deuses, mas sim o Senhor único de verdade e bondade. Acariciando-lhe os cabelos negros, continuou em oração. Senhor, agradecemos a oportunidade que repousa sobre nossos corações. Não somos merecedores de receber uma filha em nossos braços tão experimentados pelas dificuldades, mas estaremos comprometidos com as missões que designaste para nós. Abençoa com a tua luz a vida que desabrocha na expressão meiga desta jovem e a nossa, que em breve se encerrará para este mundo. Emocionada com as palavras de Apolônios, Ruth retirou o manto das costas, acolheu Raquel em um abraço afetuoso e disse: Minha querida, vamos, deves estar faminta e exausta, cuidaremos de ti. Enquanto a noite avançava, aqueles filhos de Deus se mantinham em conversação amena, aguardando os novos desafios do amanhã, mantendo vivas em suas almas a fé e a coragem para simplesmente viver. Capítulo 2. Definindo a rota do destino. No ano 16 da nossa era, em Roma, o harmonioso perfume das flores anunciava mais uma primavera, enquanto os ventos serenos sopravam sobre o Tibre, levando as águas a acariciarem as margens. No coração da cidade imperial, uma residência acolhia, em paz, a felicidade de Tarquínios Lídios Varro, um homem jovem, possuidor de rosto fino e queixo bem definido, tal qual a estátua de Apolo. Seus olhos grandes, vivos e firmes, misturavam-se com o tom negro de seus cabelos lisos. Sua estatura alta delineava o perfil clássico e a seriedade de alguém que exercia a vida pública. A comungar de sua existência estava a jovem e formosa esposa, Helena Máxima Varro. Mulher detentora de rara beleza, seu rosto era ressaltado pelo olhar, que refletia a imagem cândida e pacífica emoldurada por cabelos cor de ébano, que caídos sobre os ombros, misturavam-se aos véus bordados com pedrarias que reluziam ao brilho do sol ou da lua. Era um exemplo de uma família estruturada sobre os alicerces do amor e do respeito, traduzindo toda a felicidade em sua filha Cássia Flávia Helena Varro, que naquela ocasião ainda não havia completado 6 meses de vida. A pequenina assemelhava-se a um anjo bendito, iluminado pela luz serena da inocência, trazendo em sua face rosada o brilho de um amor incontestável. O patrício não escondia a adoração pela pequenina, como se ela fosse a representação de uma deusa. Por ela cultivava um amor tão sublime que somente a grandiosidade celestial poderia compreender. No frescor daquele entardecer, sobre as sombras perfumadas do jardim cuidadosamente projetado pelas mãos de um grande artista, escutando o som tranquilo das águas que jorravam abundantes da fonte de mármore decorado, a nobre Helena, como mãe prestimosa e dedicada, acompanhava carinhosamente a alegria de sua filhinha, acomodada em um confortável divã. Com elas estava o amigo fiel Cinéios Otávios Urcínios, um homem maduro que apresentava uma vasta barba. Os dois adultos sorriam felizes a cada gracejo que a pequenina manifestava. Neste ínterim, uma liteira parou em frente à residência.
Tarquínio subiu apressadamente a escadaria, atravessou o átrio, caminhou em direção à esposa, abraçando-a com ternura e contentamento. Após as costumeiras saudações ao amigo, osculou a filha e imediatamente relatou: Ave, estou muito feliz. Anseio por dar-lhes as boas novas. Fui nomeado diretamente pelo imperador, um dos representantes oficiais do império, com missão especial na Palestina. Diga-nos do que se trata essa missão, inquiriu Lucínios. O imperador julga aquela uma região das mais importantes em toda a extensão do império. É grande rota comercial e portuária que nos facilita o avanço para o Oriente. Ele suspeita que muitos patrícios designados para exercer seus ofícios públicos naquelas paragens estejam envolvidos em corrupção, comércio ilícito e desvios dos impostos cobrados, o que poderá afetar a manutenção de nossos exércitos. Em virtude dessas ocorrências, cresce a hostilidade do povo para com os romanos, o que nos tem dificultado a ação. O Império espera que minha presença abrande essa situação e coloque ordem em nosso meio. A única exigência é que eu fixe residência em Jerusalém. Pelo que me recordo, muitos romanos já foram para lá com tarefas semelhantes e falharam. Um dos únicos que se mantiveram fiéis e honrados foi nosso amigo Cláudio Marcelos. Ele foi não como general, mas na posição de homem de confiança do imperador para acompanhar os passos dos militares e relatar as falhas do exército. Tem exercido com êxito tão difícil trabalho. Também não irei na condição de senador, mas igualmente como homem de confiança do imperador. Representarei sua imagem naquelas paragens. Ele me concederá poderes suficientes para estar acima do Senado, podendo fazer cumprir nossas leis junto aos patrícios que se desviaram do caminho da justiça. Meu jovem, felicito-te, disse Lucínios com saudável orgulho. Sempre soube que serias reconhecido por tua dedicação e, sobretudo, por tua inteligência. Que os deuses olhem por ti. Bem sabes que devo a ti essa vitória. Sempre estivesse ao meu lado, assim como ao lado de Marcelos. Agradeço-te por teres apoiado minha decisão. Entre os cumprimentos, Helena olhava silenciosa e entristecida para a filha. Notando-lhe o semblante angustiado, Tarquínio sugeriu: Parece que não gostaste da notícia? Meu querido, enquanto davas as boas novas, senti um inexplicável aperto em meu coração, como se algo muito mal fosse acontecer. Paremos com o pessimismo, disse Licínios, na tentativa de afastar qualquer envolvimento de tristeza naquele momento. Agora é hora de festejarmos. Se bem conheço o imperador, a família Varro partirá em breve. Vamos tomar um bom vinho. Tarquínios, não compreendendo a reação de sua esposa, carinhosamente segurou a filha no colo e, após acariciá-la, entregou-a aos braços de Helena, que se retirou levando consigo a pequenina. Enquanto o vinho era servido, Lucínios perguntou: És conhecedor de muitas culturas e povos. O que sabes sobre a Palestina? Tarquínios, com paciência, descrevia o palco de sua nova vida. Conflitos e abusos religiosos marcam aquele lugar. Desde que César fez a Palestina uma província romana, o povo traz em seu coração uma fúria que até agora tem sido controlada devido ao reforço das legiões enviadas para lá. Molhando os lábios na bebida, continuou: Reacendeu-se a hostilidade contra Roma, adormecida há anos, o que preocupa o imperador. O número de atentados contra nossos homens tem aumentado a cada dia. Muitas mortes têm acontecido desde que o Império adentrou naquela região e muita corrupção tem sido manifestada por patrícios que almejam posições como a que ocuparei. Não temes essas discórdias? Não. Como é do nosso costume, vou ao Capitólio habitualmente e entrego as oferendas aos deuses, a Cibele e a Lares para que eles nos protejam. Além do mais, trago a força da tradição dos senadores e cônsules das nossas famílias. É jovem para compreender as vontades alheias, porém jamais subestimes o poder da vingança.
Acalmar os corações inflamados dos fanáticos religiosos e dos patrícios gananciosos, além de desbaratar negócios obscuros, não é tarefa fácil. A sede do governo foi fixada em Cesareia, de onde a administração da província é feita por procuradores. És muito conceituado no Senado. Todavia, tens um coração puro, diferente dos homens que foram para lá. Alguns diziam-se dignos e incorruptíveis, mas, ao se depararem com facilidades, sucumbiram às trevas do egoísmo. Outros, não sendo detentores de uma conduta ilibada em nosso meio, foram banidos para lá e hoje fazem parte dessa escória que terás de enfrentar. Ouço dizer que tua voz traz o amargo do medo e da apreensão. Há algum tempo estou atento a todos os acontecimentos referentes à Palestina. E, segurando os braços do amigo com ternura, Lucínios continuou. As palavras de Helena tocaram minha alma. Sabes que és como um filho para mim, assim como Marcelos. Fui amigo do teu pai e agora estou na mesma posição contigo. Rogo-te permaneças em Roma. Essa missão poderá expor tua esposa e tua filha amada aos lobos famintos. Não compreendo o que pedes. Sabes que essa oportunidade é o sonho de qualquer um de nós. Perdoa-me, mas temo por ti. Tenho consciência de que não abandonarás a tarefa a ti confiada, mas é meu dever te alertar quanto aos fatos que ocorrem naquelas paragens. Muitos homens íntegros que o Império encaminhou para lá sofreram algum tipo de represália. Alguns morreram envenenados, outros tiveram seus familiares desaparecidos sem explicação. Respeito todas as tuas preocupações, mas não desertarei agora, irei até o fim. Recordo-me de que após a morte do pai e da esposa de Marcelos, ele também recebeu semelhante missão e foi designado para a Palestina. Confesso-te que fiquei muito preocupado com essa decisão. Cheguei a suplicar-lhe que não partisse, mas o ímpeto juvenil muitas vezes ignora a experiência dos mais velhos. A distância acompanha seus passos e sei que sua adaptação foi muito boa, do mesmo modo que com o pequenino Marcos Aurélio, seu filho. Suspirando, continuou. Dessa forma, não pude impedi-lo. Tenho consciência de que também não conseguirei contigo. Ficaremos estabelecidos na residência de Marcelos, homem de minha inteira confiança e, sobretudo, meu amigo desde a infância. Posso afirmar que, mais que amigos, somos irmãos, apesar de não possuirmos o mesmo sangue. Como o conheces tão bem quanto eu, sabes que ao seu lado nada de mal poderá nos acontecer. Já pensaste em tua segurança? Meu amigo é um excelente estrategista. Visando não se expor, quando ele foi para lá, resolveu que não residiria no grande centro. Está fixado nas redondezas de Jerusalém, habitando luxuosa residência. Creio que ali estaremos seguros. Além do mais, meus ofícios serão acompanhados diretamente por ele por designação do imperador. Expirando profundamente, Tarquínios prosseguiu. Já está tudo providenciado, partiremos em poucos dias. Conheço a união que existe entre vós. Jamais presenciei uma amizade tão fortalecida. De fato, estou mais tranquilo em saber que estarás ao lado de Marcelos. Sei que ele não permitirá que nada de mal aconteça contigo. Vejo que és duro como rocha e que já estás decidido. Cuida-te, meu amigo. Mesmo que a tua vida seja modificada totalmente, jamais renuncies à dignidade, à ética, à moral e à honra. Aconteça o que acontecer, mantenha a firmeza e a segurança. Sempre vivi para as leis. Aprendi um código de honestidade e poder algum poderá modificar minha essência. O poder é igual a um belíssimo presente embrulhado em linho e pedras preciosas. Porém, ao abri-lo, encontramos um punhal pronto a nos tirar a vida. Não permitas que o teu coração endureça, assim como jamais percas a esperança que te é tão característica. Os deuses confiaram essa missão às tuas mãos porque acreditam em ti. Então, aproveita essa oportunidade bendita e faz dela uma grande escola em tua vida.
Repousando a destra sobre o ombro do amigo, prosseguiu: Acredito que não estás sendo convocado ao acaso para essa difícil tarefa. Não te olvides de que caberá a ti manter a tua integridade como homem honrado. Compreendo teus nobres e profundos conceitos a respeito da vida, mas tenho de cumprir minhas obrigações. Uma grandiosa e inexplicável força me conduz para aquela região. Garanto-te que não é somente o poder a mim confiado ou a evidência social. Já estudei a cultura e os credos de diversos povos. Muitas filosofias falam de outras vidas que vivemos, ia dizendo Lucínios com um semblante meditativo. Quem sabe quem fomos ou quem seremos? Onde estarão as verdades das nossas origens? Não sei ao certo como explicar, mas algo em mim muito mais forte do que o meu querer me ordena seguir para a Palestina e cumprir essa tarefa especial que definirá o rumo que seguirei em minha vida. Sinto que lá estará o fim de um ciclo e o começo da minha verdadeira existência. Tenho meditado sobre isso e agora chegou o momento de enfrentar esse desafio. Resta-me somente cultivar a coragem. Então, que os deuses te acompanhem. Ouve esse chamado e segue o teu caminho. As primeiras estrelas despontavam no firmamento, trazendo um novo anoitecer. Tarquínios mantinha um olhar destemido que revelava energia e coragem, pronto a tudo enfrentar, a vencer todos os desafios da vida. Os homens seguiram conversando por mais alguns instantes e, na despedida, firmaram votos de esperança no porvir. Os dias transcorreram harmoniosos. Na noite anterior à viagem, Helena, após ter orientado as servas como quem se despede de um lugar querido, sentou-se junto ao terraço que permitia vislumbrar a beleza das flores do jardim e de uma serena fonte que derramava água cristalina por uma ânfora segura nos braços de uma nobre imagem feminina esculpida em fino mármore, a refletir a luminosidade das estrelas. Ao seu lado, sua filha, adormecida em um divã, parecia estar protegida por seres celestiais. Observando a cena, Tarquínios aproximou-se tranquilo. Ainda estás preocupada com o novo rumo das nossas vidas? Confesso que sim. São tantos os comentários sobre aquela região que sinto medo. Temo por nossa família. Abaixando a cabeça entre as mãos, a Patrícia não conseguia conter as lágrimas que orvalhavam timidamente suas faces. Por que choras? O elo infinito e eterno do nosso amor não poderá ser rompido. Guardemos em nosso íntimo a felicidade de podermos compartilhar os nossos sonhos e bênçãos que os deuses têm derramado sobre a nossa família e que hoje estão realizados em nossa filha. Meu querido, te acompanharei aonde quer que vás. Estaremos sempre unidos, seja quais forem as condições em que nos encontremos. Seja entre dores ou sofrimentos, agonias ou felicidades. Se for a vontade dos deuses, a eles rogo força e aceito as provas com bom ânimo. Olhando para a esposa, arrebatada por imensa ternura, Tarquínios abriu uma caixa dourada que trazia em suas mãos e retirou uma corrente que continha um medalhão exibindo as iniciais de sua família. Com carinho, pendurou-a no pescoço de Helena e, em seguida, cuidadosamente repetiu o gesto com uma segunda joia sobre o pescoço da filha e disse: Nada poderia expressar o valor do nosso amor. Como não tenho o poder de imprimir em nossos corações algo que traduza a nossa união, mandei confeccionar essas joias raras especialmente para vós. Rogo-te que por motivo algum as retires do teu pescoço ou de nossa pequenina. Amanhã seguiremos para o nosso destino e não convém facilitar, pois desconhecemos o futuro. Agradeço aos deuses compartilhar contigo minha existência e, sobretudo, o admirável e soberano amor que sentes por nossa filha. Quando olho para ti, vejo a inocente brilhar em cada gesto teu. Se minha missão foi aproximá-los, sinto-me realizada. Nada será capaz de descrever o amor que sinto por nossa menina. Por vezes, acredito que de alguma maneira e de um modo muito diferente, já vivemos esse inexplicável sentimento. Alterando o rumo da conversa, ele prosseguiu.
Deixemos de preocupação e olhemos o futuro com a chama da esperança viva pulsando em nossos corações. Demonstrando sua emoção, abraçou Helena com imensa ternura. Pleno da esperança, o casal desfrutou daqueles instantes de paz em suas vidas, sem saber o que os esperava nos anos que se seguiriam.